Como você vê a esquerda agora, que ela sofreu essa mudança, né? O Vladimir Safatli teve aqui falando sobre esse fim da esquerda, né? Que ele tem uma tese dessa esquerda que morreu, né? Que ela tem que se reinventar e tudo mais. Como você vê? Porque o PT, a esquerda, acho que se utilizava muito bem das ruas e começou também com o digital, mas a direita, ela esmagou a esquerda nessa parte digital e de redes sociais. E como que a esquerda tá vendo isso, né? Na última eleição a gente percebeu esse abismo de um cara novo na política, de repente quase vai para o segundo turno. Os partidos, eles são ferramentas que representam um conjunto de ideias num determinado tempo histórico, né? Os partidos de esquerda, eles surgiram em determinadas situações concretas e eles foram avançando a partir disso. Então, aliás, primeiro, como você coloca o PSDB naquele começo? Era o PSDB esquerda. Naquele início era a social-democracia brasileira, né? Digamos assim, a social-democracia foi indo mais clássica. à direita com o tempo. E aí as alianças que eles construíram para vencer as eleições transformaram eles num partido da ideologia de direita daquele período, que é o neoliberalismo. Eles fizeram uma migração ideológica. Eles eram um partido na sua origem, né? Eu era criança quando o PSDB surgiu nos anos 80, mas ele era um partido social-democrata, que tentava ser inspirado na social-democracia europeia, né? Que hoje se relaciona com o PT. Que hoje são partidos... Acho que o PT se transformou no que era o PSDB. Exatamente. É impossível. Agora que eu li que tem um sutiã pendurado ali. Tem. Que a gente deu também. Mas para ser uma ferramenta inútil, foi alguém que aboliu o sutiã da sua existência? Tipo eu assim, acho que foi um homem que trouxe. Não sou livre, mulher. não mando mais, ninguém me regula, ninguém regula a América. Tirou durante o programa, né? Chega, 68 de novo, vamos queimar. Queimar o sutiã. Mas tudo bem. Mas assim, não dá para fazer essa transposição... literal, né? Literal, porque o PT tem uma outra origem, diferente da do PSDB, que é um partido muito vinculado à classe operária. Claro. Certo? Então, a classe trabalhadora. O PT é o partido nasce, né? que melhor conseguiu expressar, talvez, no mundo, a relação com a classe operária fabril dos anos 80 para cá. Polônia, o Levalês. Mas dos anos 80 para cá, a gente tem partidos de trabalho na Bélgica, mas assim... que tem um líder operário. Entendi. Né? Então, assim, é uma experiência completamente distinta da experiência do PSDB, que é um partido que surge, digamos, nessa elite intelectual de São Paulo. É claro que o PT também tem essa relação, né, com determinados setores da intelectualidade paulistana e nacional. Mas são partidos que nascem em São Paulo, que tem isso como uma característica importante na concepção de Brasil. São Paulo, pensar o Brasil a partir de São Paulo é uma questão. É uma questão, né? É claro que essa questão do Lula como seu líder, ser um nordestino, né? E tentar produzir essa síntese do que é o Brasil, a partir do imigrante do Nordeste que vem, que é operário aqui, é uma parte muito importante do que é o PT. Mas simbólico, enfim... né? Por que eu comecei falando sobre isso? Porque acho que para a gente entender a crise, não crise no sentido negativo, mas o estado de coisas, estado da arte, né, na esquerda, a gente precisa refletir, né, sobre a transformação profunda que o mundo sofreu. Isso não é só daqui que o mundo do tá trabalho sofreu, né? Que a forma como as pessoas vivem as suas vidas marcadas, atravessadas por crises profundas. Nós não vivemos um mundo de paz, nós vivemos um mundo atravessado por crises muito profundas, Vilela. Né? A gente pode falar da crise climática, né, que tem impacto, por exemplo, na pandemia. Né? A gente pode falar da crise migratória por clima, por guerra, né? A gente pode falar da questão da substituição do trabalho, da superexploração do trabalho em outros lugares, né? De um trabalho cada vez mais inócuo. Vários dos trabalhos que nós fazemos na nossa rotina já não existem mais, né? E vai sumir muito. Ao mesmo tempo, um mundo que só tem essa concepção de que só pode viver com dignidade quem trabalha. Ou seja, a gente não está avançando enquanto humanidade para pensar que a tecnologia pode nos substituir para a gente ser feliz. É quase um crime falar isso. Se eu disser, gente, a gente tem que pensar em menos trabalho para viver, para cuidar do teu filho, para ser feliz, vamos dizer o quê? Você é uma vagabunda que não quer trabalhar? Porque, né, a ideologia do trabalho, o capitalismo, ele tem a fortaleza dele, passa por muitas coisas. Então, assim, nesse mundo em crise,
As pessoas vivem de um jeito, o mundo do trabalho impacta muito nisso. A maneira como eu estudo isso, né, no meu doutorado, a maneira como a ideologia, o que alguns chamam de ideologia californiana, né, essa ideia de liberdade norte-americana conectada com a internet, como isso foi propagado como grande novidade emancipatória da humanidade, tudo isso junto faz com que partidos que dialogavam com outra realidade lidem com determinadas gaps, né? Olha, né? Um operário dos anos 80 tinha um determinado padrão de relação, de vida, salário, de relação. Ele ia trabalhar, a maior parte das vezes a mulher estava em casa, na rotina de cuidados, como é que era a divisão de cuidado, quem cuidava das crianças, quem levava para a escola. Uma pessoa, hoje, tem uma mulher que trabalha, grande parte dos lares são chefiados, o mundo mudou. Tá? Então, tô dizendo coisas concretas para não dizerem que eu tô na abstração ou na superficialidade. Dizer, o mundo mudou, galera. Né? Então, assim, nesse mundo mudado, eu acho que a gente tem dificuldades objetivas. Mesmo quando a gente constata o problema, na minha humilde opinião, a gente também olha para problemas errados. Então, por exemplo, é muito comum a gente dizer que o problema está na comunicação. Isso eu acho um erro, porque parece que você tá, pode até ser, mas não é esse o problema. Claro, principal. O problema é político, né? E a falta de compreensão do que é a rede social, porque não é sobre comunicação. O que a direita faz nas redes não é comunicar. A direita faz disputa de ideias. O que o Lenin... Tempo. De atenção. De tempo de atenção, exatamente. Né? O que o Lenin chamava de agitação... Não esse Lenin. Esse é Lenin. Esse é Lenin, gente, porque ele é... Ó, tu me maltratando e eu vou soltar no ar que ele é parecido com o Lenny Kravitz. É por isso que ele... Não deem o Google, meu marido que me mostrou na foto do Lenny Kravitz atual, porque ele está mais gato do que Eu fui no show nunca. dele, o cara sem camisa, todo trincado aqui, aquela calça aqui embaixo, sabe, assim. Meu marido falou, cara, ele tem 60 e poucos. Eu falei, puta, ok. Mas eu sendo gentil, mostrando que tira a sua raiva do meu caminho, que eu vou passar com o meu amor. Mas... Agora mandou bem, hein? Não, é o Lenis. O Lenin, Vladimir Lenin, ele dizia da agitação e propaganda. Né? Eu brinco que quem melhor entendeu Lenin e Gramsci foi a direita. Porque a direita, a extrema-direita, ela organiza a ação, eles organizam o trabalho real, eles não estão falando com máquina, eles estão falando com gente. Sim. Eles estão organizando o núcleo hipotético do Bolsonaro em Marabá, o núcleo do Bolsonaro em Arroio Sal, né? O núcleo do Bolsonaro aqui no Butantã. Coisa real, né? A causa, a turma que defende meio ambiente, a causa animal e está com a extrema-direita. A turma do clube de tiro, né? Eles organizam causas, pessoas reais, organização. E, ao mesmo tempo, eles disputam a hegemonia. Eles estão na ofensiva política. Sim. Permanente. Teve alguém que me disse assim, essa semana com o negócio do Trump, e aí o Petro na Colômbia, a Cláudia no México. Qual negócio? Qual das coisas? Das deportações? Sobre isso? Tá. Aí alguém me disse assim, porque o Trump, né, pelo amor de Deus, cada sorriso é um flash, né? Pô, ele tá on fire agora. Tá on fire. Abriu a boca. Eu vou te contar uma coisa, ele é laranja porque ele é on fire, entendeu? Aquele tem um foguinho ali, Exato. Ele é aquilo ali, ele acha que é. Mas vamos ver o que vai acontecer, porque também o mundo não é um lugar para playboy passear. Os povos resistem. A China já deu uma resposta aí de vai me taxar, vou taxar de volta, né? Essa é a história da humanidade. E a gente tá vendo um império cair. Ruim. Né? Não é qualquer coisa que a gente tá assistindo, né? A gente tá assistindo a queda de um império que mais guerreou na história da humanidade com os Estados Unidos. Se a gente estivesse assistindo a queda do Império Romano na época, né? Agora põe na proporção que eles guerrearam mais que Roma. Ah, sim. Estados Unidos, tá louco, claro, né? Mas por que eu tava falando? Porque aí muita gente me falou assim, cara, mas aí a Cláudia, a presidente do México, foi lá e fez discurso, mas depois negociou. Falei, claro, porque ela entendeu a natureza da disputa política no nosso tempo. Ela foi lá, ela emblocou a nossa turma, disse, tu acha que isso aqui é o teu mundo da viagem aqui de Golfo da América? Isso aqui agora vai ser tudo chamado de México, porque vocês eram tudo México, seus ladrão de terra. Ela foi pra cima, com a ironia, com a sofisticação, falou, nós vamos resolver, nós vamos empregar os mexicanos que voltarem, e depois foi lá e negociou com ele, né? E ele fez a mesma coisa, ninguém negocia sozinho. Ele fez o discurso dele, pros dele, aglutinou os dele. Mas ele faz isso, ele chuta lá em cima pra negociar aqui embaixo alguma coisa melhor, né? Mas não é só pra chutar em cima, é pra aglutinar
Quem é a torcida desse time? Quando ele grita, vou marcar o gol! Ele aglutina a torcida dele. E aí a torcida vai e depois ele diz, não deu pra marcar o gol, vou conversar aqui com essa gente, mas tá aglutinada a tua torcida. Entendeu? Então, as redes, elas não são um espaço da mera comunicação. A galera trata como se fosse press release, sabe? O presidente vai fazer isso, eu vou comunicar. Não é. Elas são o espaço de elas são a esfera pública, né? O espaço de elaboração da opinião. Agora. O espaço de... Exatamente. Mas com uma complexidade, Vilela, não é uma só. Porque a maneira como a tecnologia, né? Nesse momento, morreu o meu orientador que perdeu um cílio, que eu falei a tecnologia como se ela fosse 100 seres humanos atrás. Mas assim, a maneira como os modelos, algoritmos foram sendo formatados por seres humanos, também foi criando espaços em que as pessoas não se relacionam mais. Então, antes, quando tu pensava na Ágora, né, na esfera pública, tu pensava antigamente, quando eu cheguei no Congresso Nacional, eu e o Bolsonaro assistíamos ao mesmo JN. O eleitor do PT e do PSDB assistíamos ao mesmo JN. E isso criava chegava o mesmo jornal na homens porta da e sua mulheres. Você tá sacando? Agora eu assisto o meu. Você pode estar alimentada durante 3 anos sem saber o que eu tô Exatamente. recebendo. Então, tudo isso cria outros... Eu não tô falando que é um ambiente neutro, que a esquerda poderia... Por quê? Porque justamente eu acho o contrário. É um ambiente, desde a sua origem, nos anos 60, criado com interesses específicos. Esse é o ambiente virtual. A gente disputou, foi lá, acreditou que podia ser um outro mundo, mas a internet, ela se desenvolve, a internet que a gente conhece, né? A internet do mundo ocidental, do padrão norte-americano e tal... ela se desenvolve a partir de um determinado conjunto de investimentos com um determinado tipo de finalidade. Não era assim para ser qualquer coisa. Outros países já percebiam isso. Tu vê que a China, há muito tempo, criou barreiras para o tráfego de dados de chineses no mundo. A gente dizia o quê? Ditadura. Não pode ter Facebook. Quando o TikTok foi banido nos Estados Unidos, era o quê? Soberania. Né? Então, assim, tem muito por trás disso tudo. E eu acho que a gente ainda não localiza o problema no lugar certo. Entende? Então, até quando a gente dá o diagnóstico, tá nas redes sociais, é para dizer, é comunicação, não para dizer nós estamos fora da esfera pública. Sabe? Hoje, quando a gente elaborava uma lei, antigamente, eu sentava, ficava estudando que nem um bicho, para fazer a boa lei, conversava com os outros deputados, escolhia opinião, entidade, movimento social, apresentava a lei. Lei dos estágios foi assim, ficou lá 6 meses construindo, mudando, implementava a lei começava a valer. Aí vinha um cara e dizia assim, pô, deputado, a senhora esqueceu dos veterinários, a nossa jornada não é igual. Falei, pô, eu ouvi 500 entidades e esqueci dos veterinários. Muda a lei tal. Agora, tu fala assim, tô aqui na reunião debatendo os estágios. No dia, já vem o cara. Eu sou da veterinária, não se esqueça que é diferente. Eu sou da biomedicina, não se esqueça do estudante de farmácia. Mas e o... Entendeu? A política pública tem um... Tem? Alguma coisa. Pode ser uma visão. Não vi, não tô vendo. Tem um negócio aqui no ar. Um pernilongo. A política... não, é um pernilongo real. Tá mesmo? aqui. Tá aqui ele. vendo? Aqui ele. Nossa, não tô vendo. Não, galera, para aí, que visão eu não tenho. Vendo? Na mão dela mesmo. Tá na sua mão? Aqui. Agora eu vi. Passou. Nem pra matar, só pra ficar mostra no ar. Então o que acontece? Ela é feita e ela é avaliada ao mesmo tempo. Isso foi o que aconteceu no negócio do Pix. A galera ainda tem a visão de que eles podem elaborar a política pública, fazer a discussão, depois a gente vê no que vai dar. Não, cara, tu tá pensando naquela política, naquela decisão política, naquela agenda, para usar um termo mais técnico, que tu tá pensando, as pessoas já estão comentando. Se tu não faz a disputa de ideias na hora, estão fazendo. Minha primeira aula, meu primeiro dia de mandato, tinha um jornalista antigo, assessorava o Ibsen Pinheiro. Eu fui vereadora com o Ibsen, fui deputada com o Ibsen. E aí, sabe quem é o Ibsen, né? Sim. Também, antigamente. Mas olha só, aí eu não queria dar uma entrevista. Era uma coisa de mudança no meu gabinete, a jornalista ligou, eu falei, não vou falar. Aí ele falou assim, baixinha, regra número 1, se eu não falar por ti, eles vão falar. Sempre fala. Melhor tu falar do que eles. Entendeu? O que acontece? O cara tá lá pensando, não, é óbvio que eu não vou taxar o Pix. Isso é uma obviedade. Mas o cara, às vezes o cara não é nem de má fé. O cara pensa assim, cara, será que vão taxar? Eu sou um empreendedor. O empreendedor não é o cara picareta
milionário. Ele é o cara que tá tentando viver a vida num mundo em que o trabalho não garante dignidade, porque é isso, as pessoas ganham cada vez menos. Os trabalhadores não têm dinheiro para fechar a conta do mês. Esse é o mundo, isso não é o Brasil, isso não é o Lula. É uma situação global. Aí o cara fala, tô tirando 500 pila no meu Uber, será que ali vão me taxar? Tô 500 pila vendendo bolo, vendendo brigadeiro na rua. Isso aí fez eu passar dos 2.000. Será que vão me taxar? O cara tá vivendo um pesadelo real, até porque o cara não acredita muito no Estado. Porque falta Estado, não é porque sobra Estado, que nem diz essa galera da direita, porque falta as 2 horas de escola, entre que a mãe, da hora que acaba a aula, pra hora que a mãe consegue chegar do trabalho, né? Falta segurança. Falta creche, né? Aí a pessoa olha isso tudo e fala assim, cara, vão taxar o meu Pix, eu vou me ferrar nisso aí. E o governo ainda tá elaborando o decreto do Pix e ninguém tá fazendo a disputa. Então, no cerne, o problema que passa pelas redes é, na minha compreensão, a incompreensão do deslocamento do lugar de parte da disputa política, a ideia de que essa disputa é virtual e não é a de rua. Rede rua, que contradição tem rede rua? Pelo amor de Deus, qual é a contradição que tem rede rua? Como assim? É a mesma coisa que dizer assim, só estava escrito no jornal, mas a pessoa que leu o jornal não era de carne e osso. Essa contradição é uma contradição ridícula, patética. Não dá pra separar, né? Só tem isso. A pessoa, eu tô na rua falando com a minha filha, sou eu que estou falando com a minha filha. Não é um holograma meu, entendeu? Então, tem contradições e uma limitação, na minha compreensão, da caracterização desse tempo, né? Que é um tempo em que o discurso, a narrativa, volta a ter um peso. É o contrário do que às vezes fala, você está perdendo a política. A gente viveu um tempo lá atrás dos grandes discursos, das grandes intervenções, né, Brizola, até hoje às vezes surge meme do velho Brizola, frases geniais, eram os grandes frasistas. Grandes debates, né? Cara, o que eram os grandes frasistas? Memes. Que a gente hoje chama de lacração, de meme. Tu não tô comparando o nível. Corte. Não estou comparando o nível do doutor Leonel, maior político, né? Que o meu estado produziu junto com o doutor Getúlio, mas Leonel era foda. Cara, pelo amor de Deus, né? O Brizola, cada vez... Eu sou chocada com o Brizola, cara. Eu convivi com uma das netas dele bastante e eu perguntava assim, Juliana, me conta o que aconteceu, qual foi o dia que esse cara teve esse tino pra chegar à conclusão? Cara, porra, eu cresci na fronteira, um cara da fronteira, chegar à conclusão que a escola tinha que ser o que ele chegou à conclusão nos anos 60. Cara, é um gênio, alguém muito à frente do seu tempo. Cada vez que eu... Enfim, mas o que ele fazia com aquilo ali? Ele demarcava, ofensiva política, demarcação, juntava os dele. Cara, o lugar disso é diferente. O nível, é óbvio, essa galera... Não vou debater o nível dessa galera de extrema-direita. É óbvio que é um nível baixíssimo. É óbvio que não é o mesmo nível dos grandes políticos de antigamente. Tô falando sobre nível, gente, tá? Nesse sentido de capacidade. Tô falando do método. E a turma tá muito no... Bom, vamos voltar pra o que era antes, gente. Esquece. Já foi. Eu não faço prognóstico de futuro, porque, né, não enveredei pra esse ramo, mas, assim, eu nunca vi as coisas andarem pra trás, né? Então, assim, eu não acredito que possa voltar.